Olá, me chamo Rebeca Poliani e, junto com os meus colegas Matheus Rocha, Milena Barbarini e Renan Roque, estarei apresentando o trabalho A Solidão como Percepção Fenomenológica, uma visão rogeriana para a disciplina de Fenômenos e Processos Psicológicos, Humanismo e Existencialismo. Primeiramente, eu gostaria de apresentar como esse trabalho será mostrado. O primeiro tópico consiste na teoria de Carl Rogers, onde serão apresentados alguns de seus conceitos. O segundo tópico corresponde à conceituação do fenômeno de solidão, e o terceiro tópico será a correlação entre o primeiro tópico e o segundo, ou seja, a relação entre a teoria de Carl Rogers com o fenômeno da solidão. Eu estarei falando agora sobre a teoria de Carl Rogers, que é centrada no sujeito, e abordarei alguns de seus conceitos também. O primeiro conceito é o de campo fenomenológico, que é uma forma de compreender o mundo e é subjetiva, porque cada sujeito possui uma forma única de compreender os fenômenos e as experiências vividas. Por isso, pode-se dizer que é comum sujeitos diferentes possuírem também visões diferentes da mesma situação. Agora, quanto ao conceito de self, significa o eu ou o mim, e esse conceito é construído a partir das experiências vividas pelo sujeito e também daqueles conceitos introjetados, ou seja, que foram vividos por outra pessoa e o sujeito acaba achando que ele vivenciou diretamente essas experiências. Acho que um exemplo interessante é da mãe e do filho, que algumas experiências vividas pela mãe acabam sendo passadas pelo filho, para o filho, e o filho acaba achando que ele vivenciou essas experiências diretamente e formulou os conceitos que, na verdade, foram feitos por sua mãe. Sendo assim, podemos dizer que, ao perceber um fenômeno, o sujeito pode organizar e simbolizar as experiências, ou seja, percebê-las e dar um significado a elas. A segunda possibilidade seria identificar e ignorar essas percepções, pois elas acabam sendo insignificantes ou irrelevantes, né, para a estrutura do self. E a terceira possibilidade seria negar essas percepções, porque elas contradizem alguns conceitos do self ou outras percepções. Nesse exemplo que eu dei da mãe e do filho, pode ser que o filho experiencie algo que acaba contradizendo algo que foi introjetado nele, que foi experienciado pela mãe, né? Então, quando isso acontece, ele pode negar essas experiências para não entrar em contradição com algo que há no self dele. Sendo assim, de qualquer forma, o que classifica o que vai ocorrer com a experiência vai ser a percepção que o sujeito tem dela. A partir disso, os indivíduos vão agir de acordo com o self, pois é ele que trará a noção de eu e também estabelecerá a forma de se ser. Caso o indivíduo se encontre com alguma necessidade, tipo fome, afeto, ele irá procurar meios de satisfação que se encaixem com o que o self estabelece. Muitas vezes as nossas reações orgânicas ou viscerais, que seria medo, tristeza, raiva, não estão de acordo com o self. Então, ele obriga com que o indivíduo procure uma forma de satisfação que se encaixe e faça sentido para o self. Rogers ainda fala que qualquer experiência que seja incoerente com o self será interpretada como uma ameaça. E quanto mais numerosas forem essas percepções, mais rígida será a estrutura de defesa do self. Essa ação defensiva se inicia quando há a percepção de experiências incoerentes com o self. E isso começa a gerar ansiedade. E então, através da negação ou da distorção da experiência, a defesa começa a ser feita para poder fazer a manutenção da estrutura do self.
Isso vai causar uma redução da percepção da ameaça, mas não da ameaça em si. Com o crescimento do self ainda na infância, o sujeito desenvolve uma necessidade de amor ou de uma consideração positiva. Esta, por sua vez, se fortalece conforme o bebê vai recebendo afeto de seus cuidadores e entende este como uma satisfação e aprende a passar a sentir necessidade de afeição. Então a autoestima se desenvolve conforme a criança recebe consideração positiva ou consideração negativa. Entretanto, a maioria dos cuidadores faz o que Rogers chama de consideração positiva condicional. Isso faz com que a criança, para que ela receba amor e afeto, haja cada vez mais de acordo com os padrões que são aceitos pelos outros. A partir disso se desenvolvem dois conceitos: o self ideal, que é o que o sujeito vai buscar para poder receber aprovação e afeto, e o self real, que é o que o sujeito é por si próprio. Portanto, o desenvolvimento da autoestima tem uma relação estrita com a estrutura complexa e total do self. Bom, agora vamos falar sobre o conceito de solidão. A solidão é a ausência do outro na relação, ou seja, ela se caracteriza pelo sentimento de estar sozinho, havendo uma ausência afetiva do outro. E mesmo que haja uma proximidade física, não há uma proximidade psicológica. Então é possível que você esteja se sentindo sozinho mesmo com pessoas perto. A solidão também é um fenômeno sociológico, que acaba se agravando pelo modo como a nossa sociedade se organiza de forma individualista. É possível até fazer uma relação com, por exemplo, o advento da internet, que veio a rede virtual, que a rede virtual ela te dá uma sensação que você tem pessoas perto. E a própria origem da palavra virtual significa que é aquilo que pode dar uma sensação que não necessariamente é de fato. Ou seja, no caso, relacionando a sensação de companhia. Para falar de solidão, primeiro a gente precisa entender de onde essa palavra vem. A palavra solidão vem de solos, que significa desacompanhado, solitário e até único. E apesar de todos esses significados sobre a solidão, os autores dizem que é um termo insatisfatoriamente conceituado, porque só apenas esses adjetivos eles não abrangem a influência e a psicodinâmica da própria solidão na nossa vida. Buscando entender melhor um assunto, foi feito um estudo transcultural no Brasil, Chile e Estados Unidos, que buscava falar sobre a solidão dentro da depressão. Nesse estudo, eles chegaram à conclusão que há dois tipos de solidão que as pessoas que tinham depressão enfrentavam. O primeiro tipo de solidão, ele está ligado com o fato de você estar sozinho concretamente, sem nenhuma pessoa por perto e sem relações sociais. Já o segundo é o tipo de solidão que, mesmo que você esteja rodeado de pessoas, mesmo que esteja num lugar com várias pessoas, que tenha muitos amigos, você ainda se sente sozinho. E de acordo com eles, isso é como se fosse uma solidão psicológica, e isso é um dos traços da depressão. A solidão é muito mais que só um sentimento ou só um sintoma de uma psicopatologia. Para ter uma melhor visão sobre esse fenômeno psicológico, autores estabeleceram 6 aspectos sobre ela. A falta de significado e objetivo de vida. Para alguns autores, a falta de significado e objetivo de vida é um dos aspectos da solidão. Para Burton, por exemplo, ele disse que a solidão é uma necessidade de autenticação que o ser tem, uma necessidade de unidade e significado, que nos faz sentir únicos, que nos faz sentir nós mesmos, e que essa cultura nossa de desumanização do ser traria ainda mais essa falta de significado e mostraria ainda mais que essa falta faz parte da solidão. Outro aspecto é a reação emocional. Mishara diz que a solidão é um sentimento que temos quando não temos relações gratificantes. Já para Ellison, a solidão e experimentação da mesma inclui muita dor emocional, junto com reações emocionais que são experienciadas pelo indivíduo. Um outro aspecto que temos da solidão é o sentimento de isolamento e separação. Utilizando o mesmo conceito anterior de Burton, ele fala sobre o sentido de unidade e a necessidade que o ser humano tem desse sentido de unidade, relacionando-se muito bem com a ideia de separação como uma das características da solidão. O aspecto do sentimento indesejado ou desagradável é uma das características qualitativas que o indivíduo sente frente à solidão. Para Sullivan, a solidão é um dos sentimentos mais desagradáveis, uma das piores experiências que o ser humano tem em sua vida. Já contrariando esse pensamento, Mostakas ele observa de uma forma mais positiva. Diz que a solidão é um modo novo de você saborear a vida e a compaixão da mesma. Um outro aspecto da solidão é a deficiência nos relacionamentos. Um dos aspectos mais estudados da solidão
é a dificuldade na relação interpessoal, que acaba por gerar um afastamento dos outros seres humanos. Para Sullivan, a solidão está extremamente ligada com uma descarga de intimidade mal feita, porque ele vê que a relação entre duas pessoas envolve a valorização de ambas. E quando isso acontece de forma errada, quando não há valorização de um dos componentes ou de ambos os componentes, a solidão aparece. Mustakas disse sobre esse aspecto que a solidão ela também é influenciada pela falta de comunicação, ressaltando também que solidão pode ser também um sintoma do colapso que há nas relações humanas atuais. E como último aspecto, o unattachment. Weiss diz que a solidão é uma resposta para a ausência de attachment, ou seja, ligação, relações, vínculos, de forma mais íntima. O autor diz que a solidão é uma resposta quando a gente tem alguma deficiência relacional com outras pessoas. Ele ressalta também que há dois tipos de solidão. A de isolamento emocional, que é quando a gente não tem esse attachment, não tem essa ligação, não tem um relacionamento íntimo com outra pessoa, e a de isolamento social, que é quando nós não temos uma rede social que interaja e nos inclua nela. A solidão é um conceito complexo e é experienciado por todos os indivíduos. Ela pode ser observada e explicada tanto de uma visão real, como sua vivência como indivíduo em relação à solidão, quanto de uma visão virtual, ou seja, de observador. E ela se expande para diversas esferas da vida do indivíduo, sendo de uma influência do ambiente, no caso, por exemplo, como um fato social, como Durkheim disse, ou sentimentos mais íntimos, como, por exemplo, os sentimentos individuais mesmo, que a pessoa tem de solidão em relação a várias situações, e o modo como ela se relaciona com a solidão, com outras pessoas, e o como ela expressa tudo isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a relação entre a teoria de Carl Rogers e o conceito de solidão. Como foi apresentado anteriormente, o conceito de solidão é muito complexo, visto que as pessoas podem se sentir sozinhas, mesmo que elas estejam acompanhadas. O indivíduo ele pode se sentir sozinho, mesmo que tenha outras pessoas à sua volta. Então, a partir disso, a gente pode dizer que tem essa sensação, essa percepção da solidão tem uma relação muito forte com o campo fenomenológico daquele sujeito, visto que esse diz respeito às experiências vividas e que vai influenciar diretamente a forma como o indivíduo percebe a realidade, né? Então, a gente pode dizer que a solidão, a percepção da solidão, ela é subjetiva, porque ela tem uma relação muito próxima com o campo fenomenológico, né? Porque cada pessoa se construiu e construiu a maneira de ver o mundo, né? De maneira única e, consequentemente, vai sentir e perceber a solidão de maneira única. É também importante destacar que o campo fenomenológico ele só pode ser satisfatoriamente compreendido pelo próprio indivíduo, né? Até mesmo porque diz respeito às experiências vividas por ele mesmo, né? Então, isso pode gerar conflitos, problemas, discussões, deficiências nas relações, né? Se uma pessoa ela não tiver disposta a abrir mão do seu campo fenomenológico, abrir mão da sua forma de perceber a realidade para tentar compreender a maneira como o outro percebe a realidade, né? E como isso pode gerar deficiências nas relações, consequentemente pode levar à solidão, a pessoa se sentir sozinha. Bom, e essa maneira com que cada pessoa percebe a solidão tem uma forte relação com o seu self, né? Já que ele diz respeito, ele é formado, né, pelas experiências vividas pelo indivíduo e pelas relações que ele teve com o mundo externo. E como já foi dito anteriormente, a pessoa ela tem uma tendência a sempre agir de acordo com o self, né? Então, a solidão ela pode ser coerente ao self da pessoa, né? O que pode fazer com que ela se exclua, que ela prefira ficar sozinha, né? Que ela evite relações, mesmo que isso não seja saudável a ela, né? Mas sim que seja coerente ao seu self. E quando a gente fala do self e da sua construção, é inevitável a gente falar das relações que construíram esse self e da cultura ou da sociedade na qual essas relações se dão. E a nossa cultura
ocidental tem uma tendência a ser individualista, a estimular a rivalidade e a competição, o que por si só pode gerar nas pessoas, nos indivíduos, a sensação de solidão. E ainda mais quando uma pessoa busca e deseja características no outro na qual a sociedade e a cultura na qual nós pertencemos não estimule e não apoie. E extremamente relacionado com o self, nós temos o conceito de autoestima, né? Que é um resultado da relação entre o self ideal e o self real, que já foi explicado anteriormente, né? E esse resultado ele pode gerar uma autoestima positiva e satisfatória ou negativa e insatisfatória. E nesse segundo caso, né, quando é negativa e insatisfatória, pode ser quando o indivíduo se entende, se vê solitário, se vê sozinho e se vê merecedor dessa situação, né? Então, quando o indivíduo se vê de forma negativa e se vê de forma autodepreciativa. Bom, então nós podemos concluir que, dentro das perspectivas teóricas de Carl Rogers, a solidão ela se apresenta como uma percepção subjetiva, já que independe o indivíduo estar cercado de outras pessoas ou não para se sentir só. Então, essa percepção, essa sensação de estar sozinho, ela está extremamente relacionada com o mundo de experiências de cada um. E o self também influencia diretamente nesse processo de se ver sozinho ou não, né? Já que ele diz respeito a como o indivíduo vê o mundo, a como ele se vê e a como ele se vê no mundo, né? E juntamente com o self, o conceito de autoestima, que o indivíduo pode se ver de forma negativa e depreciativa e merecedor dessa solidão.